Olá, muito boa tarde. Inicia este domingo, no Equador, o Congresso Eucarístico Internacional. Um dos participantes, que integra a delegação de Portugal, é o Padre Carlos Aquino, da Diocese do Algarve, que está hoje connosco também para propor uma reflexão sobre a liturgia de domingo. Padre Carlos, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Eu comecei por referir que inicia o Congresso este domingo, mas é o dia em que parte a delegação de Portugal. Exatamente. Inicia depois, não é? Exato. É preciso lá chegar, ainda uma viagem longa até ao Equador. Fraternidade para curar o mundo, que imperativo é este que se quer pôr ao Congresso através do lema proposto? O tema da fraternidade, muito insistido pelo Papa Francisco, na verdade torna-se uma urgência nos tempos de hoje e também para a Igreja de hoje. E sempre que celebramos a Eucaristia, se não for nesta perspectiva também da fraternidade, em que nos sintamos irmãos a celebrar o encontro com o Senhor, na verdade fica tudo muito reduzido a pouca coisa. E esse é o grande mistério da própria Eucaristia. E esta experiência universal de várias culturas, vários povos unirem-se na celebração da Eucaristia, avivando esta realidade que somos irmãos e que só como irmãos, na verdade, curaremos as feridas do mundo. Feridas que nos vêm pela violência, a indiferença, a xenofobia, os medos, as guerras, as convulsões. E, portanto, necessitamos com urgência e com verdade de, unidos a Cristo e, sobretudo, na celebração deste encontro tão importante com Ele, que é a Eucaristia, trazermos para a nossa vida essa presença que também nos transforma, não é? Isso desde logo é um desafio, que a Eucaristia não se circunscreva ao ambiente de culto, enfim, ao interior de uma igreja, mas que tenha de facto reflexo no exterior. Necessariamente. Quando concluímos a Eucaristia e dizemos ide em paz, o Senhor vos acompanhe, aquela Eucaristia não termina naquele momento, faz-se depois na própria vida, na família, no trabalho, em casa, nas relações. Mas acha que há essa, e deixe-me chamar assim, cultura eucarística? Não há cultura eucarística. Infelizmente, nós temos um grande trabalho catequético, formativo, a fazer nas nossas comunidades. A maior parte das pessoas que participam hoje na Eucaristia, sinto isto a partir da minha própria realidade, são pessoas tocadas, sim, por algum mistério, mas muitas acorrem à Eucaristia unidas aos irmãos que já partiram. E, portanto, pelas intenções dos teus, para cumprir o preceito. Exatamente. E não vivem aquele momento como um encontro profundíssimo com Jesus Cristo, acreditando na presença real de Cristo. E, portanto, há um grande trabalho formativo a fazer, até para a participação. Porque sinto muito que a comunidade está presente como assistente e não como participante, co-envolvida neste mistério, não é, de unidade e de comunhão, e a fazer memória deste grande mistério de amor, não é, de Deus, que nos deu um Filho e que morre por nós para que tenhamos a vida. E há muito a fazer na própria Eucaristia. Desde logo, a comunidade reunida, a Assembleia. Quantas vezes temos a consciência que ali reunidos não somos indivíduos justapostos, sentados ao lado uns dos outros, mas somos irmãos. Aquela Assembleia já traduz a verdade da Igreja. Povo de Deus, povo reunido em nome de Deus, para celebrar os louvores, não é? E as maravilhas de Deus. E repare que começa logo aí o defeito, porque muitas vezes, na verdade, não nos sentimos irmãos, fraternos, até desconhecidos, sentados ao lado uns dos outros, mas se calhar nem nos cumprimentamos. A pandemia terá afastado ainda mais as pessoas? Eu penso... Estou-me a recordar, por exemplo, do gesto da paz, que exatamente, é outro gesto para a fraternidade, mas que se vive sempre muito mal, como gesto que não é apenas uma saudação humana, mas é a paz de Cristo. Sentimos-nos em paz com Cristo e sermos portadores dessa paz de Cristo aos outros. E, na verdade, também é muito eficiente o modo como celebramos a paz, ou mesmo na apresentação dos dons, que reúne todas as nossas ofertas, depois simbolizadas no pão e no vinho do altar, que resume a criação e o nosso trabalho, os nossos sacrifícios, mas quantas vezes isso exprime, na verdade, a nossa vida oferecida e entregue, poucas vezes também. E a própria comunhão, não é? Que nos devia tornar em comunhão uns com os outros. E sentimos que às vezes tudo isto é vivido de modo muito frágil. Mas isso não nos deve levar ao desânimo. Pelo contrário, eu penso que quanto mais nos encontrarmos com o Senhor,
criarmos este espaço de encontro. E a nós cabe-nos esta missão profundíssima de permitirmos um encontro com o Senhor. Eu muitas vezes, na minha diocese, nas ações de formação, chamo muito a atenção. Todos somos participantes, não fazemos todos o mesmo, mas não somos os atores principais. E às vezes os padres podem se sentir vedetas até, naquele momento, quase protagonistas. E às vezes falta este encontro profundo com Cristo. Que seja Cristo a ser dado, desde a presença nossa, até àquilo que fazemos e aos gestos, às palavras que dizemos. E que contributo poderemos encontrar numa iniciativa como esta, do Congresso Eucarístico Internacional, do 53º, que já acontece? Desde logo, eu não sei se noutras áreas, noutros setores da pastoral da Igreja há encontros internacionais, sem dúvida, como a Jornada Mundial da Juventude, das Famílias, etc., mas uma jornada de estudo é capaz de ser dos poucos temas que reúne. Não sei, serão 5.000 congressistas de todo o mundo, creio eu. 30.000 participantes, 53 delegações. É curioso, no 53º, não é? Congresso que se realiza. E também num ano muito especial para o Equador, para Quito, uma vez que celebramos 150 anos da consagração do Equador ao Sagrado Coração de Jesus. Então, são muitos motivos também, e na América, quer dizer... E é sobretudo... O Congresso, e voltávamos a essa questão, que de facto a partir de um Congresso é possível fomentar mais essa cultura eucarística que falávamos? Eu penso que sim, até porque o programa geralmente valoriza sempre muito, não apenas a partilha de uma formação importante sobre a própria Eucaristia, mas depois os momentos que privilegia espirituais, de oração, de adoração, de encontro, a grande procissão eucarística que irá ser realizada na véspera da conclusão, e a partilha das experiências da fé vivida em cada povo, em cada cultura. Isso enriquece-nos tanto. Na verdade, são experiências onde sentimos muito uma outra presença da verdade da Igreja, mais próxima, mais acolhedora, inclusiva, aberta a alguma criatividade que é sempre diferente, consoante as culturas e os povos, mas que depois se une naquilo que é essencial. E é engraçado, no sentido de que tão diferentes e diversos, mas depois congregados naquilo que é fundamental na nossa vida, que não é um acessório. A Eucaristia não pode ser um acessório na nossa vida cristã. E afirma essa identidade universal do catolicismo em torno da Eucaristia. Exatamente. E penso que saímos todos muito em qualquer reforçados. Parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. Onde estejamos, celebrar a Eucaristia une-nos, centra-nos. Não é? A Eucaristia percebemos quanto, na verdade, a Eucaristia é a fonte e o cume da vida da Igreja. Outras ações de formação podem acontecer, mais ou menos profundas, noutros contextos, mas a Eucaristia é aquilo que nos une a Cristo, porque é o momento em que fazemos a experiência mais profunda de encontro real com o Senhor, que se faz presente à nossa história, à nossa vida, para comunicar o seu amor que transforma e que renova. Sem Cristo teríamos pouca capacidade para tornar o mundo mais fraterno e para curá-lo e até para cuidarmos da casa comum, neste âmbito também. Padre Carlos Aquino, qual será a participação de Portugal, da delegação de Portugal? Eu penso que será um grupo de 30 e pouco pessoas. Vamos presididos pelo Sr. Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga. Sei que estão alguns padres também, e leigos, de algumas dioceses. Da minha diocese, o Algarve, iremos 2 sacerdotes. Há um sacerdote da diocese Irmã de Beja, e 2 da diocese de Évora, o Sul. A falar do Sul, sei, não é? mas sei que irão depois também de Lisboa, Braga, Sim. Porto, estarão também presentes, não é? Mas é um grupo de sacerdotes, com um bispo e leigos, e por ser um grupo não muito grande, isso também irá permitir uma grande relação e uma grande comunhão entre nós, de partilha também da vida, a partir daquilo que somos, que vivemos, que experimentamos nas nossas comunidades. Isso também é sempre muito enriquecedor. E acontece depois da realização do Congresso Nacional, em Braga, que é um reafirmar também do que significou esse Congresso para Portugal. Exatamente, e foi muito significativa. Penso que temos que criar uma cultura também eucarística e celebrativa. E estes encontros, assim, mais abrangentes, motivam-nos também a trazermos ao coração aquilo que é essencial na nossa vida cristã e na experiência que possamos fazer da fé, não é?
E se de facto há um ponto central em cada Eucaristia, é a proclamação da palavra, não é? Nós aqui neste programa, em cada sexta-feira, propomos pistas de análise aos textos bíblicos que são lidos em cada Eucaristia. Vou propor ao Padre Carlos Aquino que possamos ouvir o texto do Evangelho, que é lido nas missas deste domingo, para depois o comentar. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem e soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém. Mas, quanto mais lhe o recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Padre Carlos Aquino, que importância tiveram estes gestos de Jesus? E claro que para quem fica curado a importância é de suprema, mas para a missão de Jesus nos 3 anos de vida pública. Este texto é lindíssimo, este encontro dramático com este surdo-mudo, símbolo de um povo que não escuta, que não vê e por isso também não proclama a salvação acontecida na pessoa de Jesus, até porque nem o reconhece, não é verdadeiramente o Filho de Deus. E é impressionante este Jesus vir a cumprir a profecia que escutamos em primeiro texto, de Isaías, os surdos ouvem, os coxos andam, este convite a não desanimarmos e a não nos resignarmos diante das dificuldades da vida, das fragilidades da própria vida, mesmo quando tantas vezes nos custa pressentir a presença de Deus, sentir-o tão presente e tão atuante. Jesus vem dar essa força, vem transformar, na verdade, a nossa vida pelo dinamismo do seu próprio amor e é interessantíssimo toda esta pedagogia catequética desta gestualidade. É interessante que levam este surdo-mudo a Jesus para que ele imponha as mãos. Eu valorizo sempre muito estas duas dimensões. Ninguém faz uma experiência sozinho de encontro com Jesus. É sempre uma comunidade, alguém que conduz a Jesus. Esta é hoje a missão da Igreja. Irmos exatamente à procura de quem está mais ferido, mais perdido, mais fragilizado. E às vezes, infelizmente, Paulo, esta não é a missão assumida pelos cristãos e pelos que participam na Eucaristia. Mas esta devia ser a nossa missão. Irmos às periferias, como gosta de dizer o Papa Francisco, para tocar as feridas. Às vezes ouvimos falar de feridas, mas não tocamos as feridas, não as vemos. Permanecem distantes, não é? Sim. Muitas vezes até ouvimos esta reflexão que tem muito pouco de cristã. Olha, Sr. Padre, eu já não ouço as notícias, não leio os jornais, porque há tanto mal no mundo. E eu digo, mas não escutando e não vendo, já não existe mal, já não há gente ferida, gente perdida. Portanto, a nossa missão é outra. E é muito bonito este gesto de alguém que leva, para que Jesus imponha, toque as feridas. E depois é muito interessante o gesto de Jesus retirar à parte. Não gosta do espetáculo, a discrição com que se encontra com aquela pessoa, porque é preciso uma relação de intimidade, de encontro, de confiança. E é um gesto bonito este pôr à parte, não é? E depois o tocar com os dedos os ouvidos, uma parte tão sensível, não é? do nosso corpo, quase que a cinzelar, não é? Delicadamente o rosto, molha a língua com saliva. Sabemos que na antiguidade a própria saliva tem a expressão de um remédio, mas tem aqui um toque muito maternal, muito íntimo. Jesus a comunicar algo de si mesmo, da sua intimidade ao outro. E no fundo realiza isto tudo no corpo. No corpo como um espaço e um lugar de encontro, onde é dito o coração e é dito o amor de Deus. Isto é tão belo, não é? Jesus toca o nosso corpo para
transformá-lo, não é? A partir do amor de Deus. E por isso olha para o céu, não é? Porque é sempre tão profunda esta relação de Jesus com o Pai. E exclama, não é? Efatá, um rito tão belo que nós hoje ainda preservamos. Esta palavra dita por Jesus, original, que significa abre-te, no início da nossa vida cristã, faz parte da conclusão dos ritos batismais, em que é dito à criança: o Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai. Que gesto tão belo acontecido, porque ser surdo e ser mudo impede a nossa comunicação, a nossa relação. E a fé vem-nos pelo ouvido. E Jesus quer abrir-nos os ouvidos para que a palavra chegue ao coração e possamos proclamar, não cada um a si mesmo, mas aquilo que encontra, que guarda no coração, que é a palavra de Deus, não é? É curioso que este milagre de Jesus possa também ser relacionado e possa simbolizar essa incapacidade ou capacidade para ouvir o Mestre e para o anunciar. Exatamente. Nós nos poderíamos questionar, diante deste texto tão belo, qual é a minha surdez? E a surdez é sempre não edificar a vida, não construí-la a partir da escuta da palavra de Deus. Porque para um cristão isso é essencial. E, na verdade, ainda existe muito analfabetismo bíblico. Lemos pouco a Sagrada Escritura. Mas depois não é só ler num sentido científico, escolar, doutrinal. É que essa palavra se transforme vida na nossa vida. E, de facto, não escutar a palavra depois irá necessariamente não permitir que ela seja anunciada. Eu muitas vezes digo, falamos muito pouco de Deus porque Deus está muito pouco no nosso coração. A Igreja não é uma casa cheia de gente. A Igreja é um povo, o povo santo de Deus, cheio de Deus. E foi isso que fez com que também, de facto, quem ficou curado fosse, apesar de lhe pedirem para ter calminha, foi anunciando. Foi logo anunciar. E é curioso que todo o povo depois diz: o Senhor é bom, que coisas boas Ele faz. Quase a chamar-nos a atenção para o início da criação, não é? Há aqui uma nova criação. Não é? E há de facto um novo êxodo, porque é uma liberdade, não é? É uma passagem para a liberdade, a partir do momento em que podemos ouvir, ver e proclamar também a palavra. Façamos, de facto, a relação com a primeira leitura, que há pouco referiu o Padre Carlos Aquino, profeta Isaías, no capítulo 35, onde há, de facto, essa promessa de que desimpedirão os ouvidos dos surdos e a língua do mundo cantará a alegria. Exato. É uma palavra dita pelo profeta num contexto muito dramático da história do povo de Israel. Está exilado em Babilónia, não é? A cidade de Jerusalém, no século VI, tinha ficado arrasada. Estamos aproximadamente nos anos 40, depois dessa deportação. Há um desânimo e há resignação da parte de outros. E o profeta convoca aqui à não desistência, à não resignação, mas à esperança, não é? Vê levantar esta esperança e esta liberdade. O Senhor há de agir na história. Este texto recorda-me a mim muito que, na verdade, a nossa vida é adventícia. Nós vivemos um advento permanente, estamos sempre em expectativa, à espera. Mas o Senhor age sempre prodigiosamente na nossa vida. Mesmo nos momentos de deserto, nos momentos mais áridos, mesmo quando às vezes nos falta o chão, quando pensamos que o silêncio de Deus, que incomoda tanto, possa significar a sua ausência, é tão belo trazermos esta palavra ao coração, porque é Deus a dizer-nos que Ele age. E a acreditarmos, não é? Na força da sua palavra, que na verdade cria e transforma. Sempre que Deus fala, cria, transforma. E Santiago vem dizer na segunda leitura que isso acontece para todas as pessoas. Deus não faz exceção de pessoas, aliás, como há pouco referia e isso é muito importante, Carlos, sobretudo os pobres. E vem dizer que a fé sem obras, na verdade, estará morta, não será autêntica. A fé exprime-se sempre nas obras, na caridade, no amor, sobretudo na atenção ao mais pobre. E isto exigirá, na verdade, abandonarmos um critério muito de aparência e de conveniência. E de leituras, às vezes, também muito distantes da própria realidade. Não discriminarmos, não fazermos exceção de pessoas, não sermos preconceituosos. E muitas vezes, infelizmente, sabemos que mesmo dentro da comunidade cristã há este preconceito, este olhar, às vezes, negativo em relação ao outro. Às vezes, a grande intolerância em relação a estas dimensões de fragilidade, recasados, pessoas que pensam
outra maneira o seu próprio corpo, a sua vida. Às vezes a grande intolerância é daqueles que dizem ter fé, daqueles que acreditam, daqueles que até celebram a fé em Eucaristia, que é uma coisa estranhíssima. E por isso esta leitura é tão acutilante, porque nos vem dizer que sem amor e sem esse amor dar fruto na nossa vida, a nossa fé, na verdade, será medíocre, vazia, não terá sentido. Esta leitura de Santiago vem, de facto, desmontar muito do que é, por vezes, pode ser a prática religiosa assente, lá está, como falávamos no início, enfim, no ritualismo, no ir à missa só por causa do preceito, e mais do que a sua dimensão transformadora. Exatamente, porque é um texto que nos faz perceber, olha, indo ao princípio, a fraternidade, a verdade de sermos irmãos. Não é? Quando rezamos Pai Nosso, já estamos, na verdade, a afirmar esta essencialidade na nossa vida. Mas uma coisa é dizê-lo em palavras, outra coisa é exprimi-lo com a própria vida. E por isso este texto convoca-nos a isso, à urgência de construirmos esta fraternidade a partir do amor, não é? E de uma fé que não fica apenas nas palavras e na doutrina, mas que seja a expressão de uma vida entregue a Deus, em primeiro lugar, tê-lo como referente na nossa vida, Senhor da nossa vida, mas depois entregue aos irmãos. Bons textos, sem dúvida, para lançar este Congresso Eucarístico, que agora inicia no Equador. Padre Carlos Aquino, muito obrigado, boa viagem para o Congresso e bons trabalhos neste Congresso Eucarístico Internacional que vai decorrer no Equador. E será também um projeto, este Congresso, que vamos acompanhar aqui na Agência Eclésia ao longo dos próximos dias. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.